Boa noite a todos. Bem-vindos à sessão comemorativa dos 127 anos de fundação, aniversário de fundação da Academia Brasileira de Letras. Declaro aberta a sessão. Nós vamos passar um vídeo institucional e, nos termos da tradição da Casa, vou ler o discurso pronunciado pelo presidente Machado de Assis na sessão inaugural de 20 de julho de 1897. Por favor, passa o vídeo. A primeira condição de perpetuidade é a verossimilhança, e o que tentamos hoje é altamente inverossímil. Para realizar o inverossímil, o meio heróico é sempre a fé. A homens de letras que se prestam a formar uma academia, não se pode pedir fé, só se deve esperar deles a boa fé. A questão é se ela bastará para garantir a estabilidade de uma companhia exposta como esta a tantas causas de desânimo, de dispersão e de indiferentismo. Se a academia florescer, os críticos deste fim de século terão razão em ver nisso um milagre. Terá sido com efeito um extraordinário enxerto, uma verdadeira maravilha de cruzamento literário. O século ao qual Joaquim Nabuco se referia nessa fala era o XIX. E foi com essas palavras, realistas, mas otimistas, que há 127 anos, o escritor e um dos fundadores da BL iniciou seu discurso na sessão inaugural da instituição, em uma sala do Museu Pedagógico, à Rua do Passeio. Ao seu lado estavam escritores como Machado de Assis, diplomatas como Graça Aranha, poetas como Olavo Bilac, juristas como Rui Barbosa, dramaturgos como Arthur Azevedo e médicos como Teixeira de Melo. Em 20 de julho de 1897, nascia a Academia Brasileira de Letras, idealizada pela chamada panelinha de intelectuais que tinham desejo de conservar a literatura nacional. Desde então, 304 membros efetivos entre escritores, médicos, filósofos, sociólogos, advogados e jornalistas se tornaram imortais. Intelectuais com tendências e saberes diferentes, mas com algo em comum: o reconhecido mérito por suas publicações. Há 127 anos, a BL tem como papel principal o de guardiã da língua portuguesa e da literatura nacional, mas soube ir além, mostrando-se cada dia mais atenta aos temas caros à sociedade de cada época. Uma instituição tradicional enquanto mantenedora da memória de uma nação, mas contemporânea, enquanto formada por um grupo cada vez mais diverso no campo das ideias, das origens, dos gêneros e das áreas de conhecimento. Raquel de Queiroz conseguiu romper um ambiente integralmente masculino. A menina moça, mais menina do que moça, debruça-se no peitoril e procura a lua com os olhos. Logo a descobre, tão clara, daria para ler uma carta. Depois dela vieram Diná Silveira de Queiroz, Lígia Fagundes Teles, Nélida Pinhon, Zélia Gattai, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli, Rosisca Darcy, Fernanda Montenegro, Heloísa Teixeira e Lília Schwartz. E Ailton Krenak agora nos ensina, como o primeiro indígena a ocupar uma das cadeiras da BL, a pensar o contemporâneo a partir de outros prismas, como a natureza. Essa instituição
continue a ser a influência serena, positiva que tem sido na preservação e no fortalecimento da nossa cultura. Obrigado. Consciente de que o conhecimento e a memória que não são compartilhados podem encerrar-se em si próprios e morrer com seus guardiões, a ABL abre as portas para as visitas guiadas todas as quartas-feiras, disponibiliza um acervo de mais de 125 mil exemplares de livros e traz para o debate público e com acesso gratuito temas urgentes, como negritude, feminismo, meio ambiente e inteligência artificial. Uma instituição tradicional, sim, mas que reconhece as adequações da linguagem que ocorrem com o tempo e conforme cada contexto, utilizando as redes sociais e até mesmo a inteligência artificial para se conectar com diversos públicos e transmitir sua memória e seu conhecimento ao máximo de pessoas. Hoje, completamos 127 anos de tradição e cultura. Que a Academia Brasileira de Letras continue a ser um farol para todos aqueles que veneram a literatura brasileira, iluminando o caminho das futuras gerações de escritores e intelectuais. Nos meus retiros espirituais, descubro certas coisas tão normais. Que a Academia Brasileira de Letras continue a ser um farol para todos aqueles que veneram a literatura brasileira, iluminando o caminho das futuras gerações de escritores e intelectuais. A ABL se orgulha de ser guardiã das palavras que formam a identidade brasileira. O discurso inaugural do presidente Machado de Assis foi o seguinte: senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade, funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir essa instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a academia nasce com alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, as escolas literárias e as transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes preclários e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento
e a vontade iniciais para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas de nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Bom, vamos aplaudir. Tenho a honra de convidar o acadêmico Antônio Carlos Sequim para fazer a entrega da Medalha Machado de Assis, destinada a pessoas ou instituições brasileiras ou estrangeiras, em reconhecimento a serviços relevantes prestados à academia. O condecorado é o professor Gilberto Araújo, professor de literatura brasileira e estudioso da obra de Raul Pompeia. Organizou e prefaciou para a BL reedições de vários autores do século XIX. Tenho a honra de convidar o acadêmico Inácio Niola Brandão para fazer a entrega da medalha João Ribeiro, destinada a pessoas ou instituições brasileiras que se tenham notabilizado no âmbito editorial ou cultural. O agraciado é o jornalista Tomás Souto Corrêa. Trabalhou no Grupo Abril por mais de 50 anos, onde exerceu cargos em quase todas as redações. É considerado carinhosamente o maior revisteiro do Brasil, mestre de jornalistas de várias gerações. Escreveu livros ligados à gastronomia, um de seus grandes prazeres. Bom, tenho a honra de convidar a acadêmica Luísa Teixeira para fazer a entrega do Prêmio Machado de Assis de 2024, pelo conjunto da obra, a escritora Adélia Prado, aqui representada por sua filha Ana Prado. O prêmio consiste em uma estatueta, um diploma e R$100 mil oferecidos pelo apoio cultural da Light. Boa, você tem que assinar. A gente tem que assinar. Sim, mas tem que falar, rapaz. Vamos assinar. Nós temos que assinar. Daqui a pouquinho, deixa a gente assinar aqui nós. Eu vou assinar. Nós estamos assinando aqui o diploma com uma caneta Montblanc que faz 100 anos esse mês e que a Montblanc está oferecendo para a Adélia. Aqui. Aí, Luísa. Tenho a honra de convidar a acadêmica Luísa Teixeira para fazer a entrega do Prêmio Machado de Assis de 2024. A Luísa fala e depois você fala. Oi, companheiros. Mais uma vez.
Hoje é o dia da Adélia. Demorou até muito para a gente dar esse prêmio, Ana, porque realmente a Adélia merece. A Adélia é a maior poeta brasileira. Boa noite. Então, a Adélia já é uma poeta conhecida, já era, mas agora é aclamada a maior poeta brasileira viva. A grandeza da poesia de Adélia foi percebida na primeira leitura que Carlos Drummond de Andrade fez dos originais que lhes foram entregues por Afonso Romano de Santana, na época colunista do Jornal do Brasil. O envelope havia sido enviado a Afonso por uma senhora residente em Divinópolis, esposa de um funcionário do Banco do Brasil e mãe de 5 filhos. Encantado com o que leu, Drummond reagiu rápido e, já na sua coluna de 9 de outubro de 1975, escrevia sobre aquela poesia extraordinária. Estou citando Drummond. Acho que São Francisco de Assis está ditando em Divinópolis os mais belos poemas e prosas de Adélia Prado. Adélia é lírica, bíblica e existencial. Faz poesia como faz bom tempo. Isso é lindo, né? Adélia já viu a poesia ou Deus flertando com ela na banca de cereais e até na gravata flamejante do ministro. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. E Drummond cita Adélia. Eu peço a Deus alegria para beber vinho ou café. Eu peço a Deus paciência para vestir meu vestido roxo e ficar na porta da livraria oferecendo meu livro de versos. Para uns é flor de trigo, mas para outros nem comida é. Adélia não teve que esperar muito pelo livro. Pouco depois, Bagagem foi publicada pela Imago, editora de psicologia e psicanálise, que rendeu-se pela primeira vez à publicação de poesia. O lançamento do livro no Rio teve uma repercussão inesperada. A presença do melhor das letras na época, como Antônio Wise, Raquel Jardim, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Afonso Romano, Nélida Pinhon, Alfonso Guimarães, José Mário Pereira e até o presidente Juscelino Kubitschek, entre muitos outros. Adélia não era estreante ainda. Já tinha 40 anos. Era professora do ginásio de Divinópolis, formou-se junto com seu marido, José Assunção de Freitas, na Faculdade de Filosofia e arriscava uns escritos. Conta que começou escrevendo poesia mais tradicional, estruturada, mas que, quando descobriu o verso livre de Drummond, entendeu que podia ser poeta de fato e de direito. Daí para frente, ninguém segurou mais a mineira de Divinópolis. É fato que a poesia de Drummond e os espantos imagísticos de Murilo Mendes desdobram-se subterraneamente por toda a sua obra. Seus versos são benditos e vividos. Procuro o sol porque sou bicho de corpo. Deus é mais belo do que eu e não é jovem. Isso, sim, é consolo. Ou o tão citado verso, o erótico é a alma. Em seguida ao sucesso de Bagagem, já vem o segundo livro, O Coração Disparado, que recebeu o Prêmio Jabuti. Mais um ano, vem Soltem os Cachorros e a troca de uma carreira de magistério de 24 anos pela dedicação profissional à poesia. Adélia se consolida definitivamente na cena poética brasileira. Além de tantas funções culturais e políticas que assumiu, são 18 livros publicados, além de antologias, poesias reunidas, traduções, muitas, e prêmios, entre eles, esse que recebe agora o Prêmio Machado de Assis, o mais importante prêmio da literatura nacional. Quase simultaneamente, ainda, ela vai ganhar em seguida o Prêmio Camões, o maior prêmio da literatura em língua portuguesa. É interessante lembrar que, em 2007, essa mesma Academia Brasileira de Letras já havia outorgado a Adélia o Prêmio Literatura Infanto-Juvenil. Em 1997, nossa acadêmica, a grande atriz Fernanda Montenegro, estreia o espetáculo Dona Doida, o Interlúdio, no Teatro Delfim, Rio de Janeiro, baseado na poesia de Adélia Prado e dirigido por Naum Alves de Souza. Espetáculo esse
que ficou 13 anos em cartaz, o que nos dá a dimensão e o grau de interesse gerado pela poesia de Adélia, sem querer diminuir a performance sempre magistral da nossa Fernanda Montenegro. De que fala essa intelectual, religiosa, devota mesmo, mãe, esposa e dona de casa de uma pequena cidade do interior mineiro? Do ponto de vista contextual, não há como esquecer que estávamos no mandato do presidente Figueiredo, o auge da repressão e da censura em território nacional. Por outro lado, 1976 é também comemorado como o da formalização do movimento feminista no Brasil. O feminismo, a partir de então mais organizado e visibilizado, acelerou a produção literária mais aguerrida de mulheres, em volta de novas causas e demandas de direitos. Nesse quadro, é curioso que as duas escritoras que mais brilharam, Clarice Lispector na prosa e Adélia Prado na poesia, parecem ter corrido exatamente em direção oposta às demandas feministas. Pergunto, será mesmo em direção oposta? Tenho alguma dúvida sobre isso, mas vamos em frente. Ambas se dedicam a examinar com extrema precisão os detalhes sintomáticos e subterrâneos do abafado universo feminino. É pelo menos o que Adélia afirma ao falar da matéria de sua poesia. Diz ela, o que você tem mesmo é seu cotidiano, sua vidinha, nada mais. O que não é pouco. Ninguém tem mais do que 24 horas do dia. E é apenas com essa experiência pequenininha, limitada, carente, que tento dar uma resposta ao absurdo de minha existência e da existência do mundo. A metafísica está no cotidiano e define pontualmente sua poética. Não há nada de extraordinário em minha poesia, só a coisice da coisa. Isso é genial. Principalmente porque a coisice da coisa, sabemos todos, é dificílima de ser alcançada. Em qualquer perspectiva que nos coloquemos, o universo trabalhado por Adélia é novo na poesia e surpreende. Adélia ilumina seu espaço doméstico a partir de uma perspectiva que mostra o absurdo dessa normalidade. Cria uma poesia que ativa um processo de insights recorrentes no universo feminino, exatamente onde não se espera que nada aconteça. Só a partir daí se autopercebe como esposa, mãe e dona de casa, encarnando radicalmente a figura da mulher comum. Essa é a chave mestra de Adélia. Ela não trata da mulher vítima, da mulher heroína. Ela desnuda, sim, com maestria, a mulher comum e seus desejos vitais de sexo e transcendência. É exemplar o poema Casamento, onde ela, gentil e submissamente, escama um peixe na mesa da cozinha sob as vistas do marido, em meio a fantasias eróticas que se concretizam dentro do próprio poema. Ou seja, Adélia consegue traduzir poeticamente o que sentem e vivenciam 99 das mulheres existentes. Finalmente, essa mulher comum é religiosa. Pode-se dizer que a poesia de Adélia faz uma conta de chegar entre algumas forças: a experiência erótico-amorosa, a experiência religiosa e a experiência poética, todas plantadas e bem plantadas num cotidiano banal. Essa conta soma, portanto, erotismo e religiosidade. A mulher comum de que fala Adélia, que mora no interior de Minas Gerais, chamada Divinópolis, não vê a menor incompatibilidade na harmonização de uma fé religiosa com uma relação erótica com o real. Ao contrário, a convivência constante do erótico com o sagrado é o meio constitutivo da vida dessa mulher e das banalidades de seu cotidiano, componentes naturais de sua vida mileira. Aquela mulher que, como todas as mulheres, ainda que silenciadas, carregam na alma a bandeira da liberdade. E mais não digo, porque daqui a minutos, nada mais, nada menos do que Tony Ramos vai nos trazer a extraordinária poesia de Adélia, ganhadora do Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras nesse ano de 2024.
Tony? Não entendi nada. Passo a palavra à senhora Ana Prado, que falará em nome de sua mãe. Bom, primeiramente, muito obrigada, Heloísa, pelas palavras tão amorosas, generosas. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui nesta noite de celebração da poesia. Representar minha mãe me enche de orgulho. Digo também, em nome de meu pai, José, e de meus irmãos, que esta é uma noite de regozijo para todos nós. Escritoras maravilhosas a precederam no recebimento deste prêmio: Henriqueta Lisboa, Gilca Machado, Cecília Meirelles, Marina Colassante, entre tantas outras invisibilizadas até hoje, que ainda hão de vir seguindo estes novos tempos, o que dá ainda mais espessura ao nosso contentamento. Agora o discurso de minha mãe, Adélia Prado. Queridos amigos, família, acadêmicos, todos que amam a poesia. Pensando em como expressar minha gratidão pela honraria que a Academia Brasileira de Letras me concede, o Prêmio Machado de Assis, lembrei-me das palavras inspiradas do poeta polonês Czesław Miłosz. Em sua essência, a poesia é algo horrível. Nasce de nós uma coisa que não sabíamos que está dentro de nós. E piscamos os olhos como se atrás de nós tivesse saltado um tigre e tivesse parado na luz, batendo a cauda sobre os quadris. Essa terrível imagem nos suspende e nos obriga de modo gozoso e novo a uma rendição ao maravilhoso fenômeno da poesia. Ela não é enredo, não é tema, não é comentário, não tem gênero, fraterna, solidária. Qualquer coisa é a casa da poesia. Ela alimenta, mora onde lhe apraz. É uma experiência religiosa. O impacto da leitura de um texto sagrado, um olhar amoroso sobre você, ou olhar formigas trabalhando. O transe poético é o experimento de uma realidade anterior a você. Ela te observa e te ama. Isso é o sagrado. É Deus. É seu próprio olhar pondo nas coisas uma claridade inefável. A única via para a realidade chama tudo e todos a um centro humano divino. É comunhão. Nesta noite, estamos em comunhão, congregados pela poesia. Assim, quero encerrar minha fala oferecendo a vocês o que tenho de melhor, um poema, Miserere. Eu desenhava no papel de seda uma flor de 5 pétalas, quando me ocorreu a vingança contra os donos do mundo. Tentando versos com que vos narrar minha trama, adormeci sentada, o queixo desabado no peito. Coitada, diríeis, é aquela que vimos esbravejar no seminário? Cismei que adoecia e procurei o médico. Ele não foi perspicaz. Auscultou o profissional minhas cavidades e prescreveu ginástica, redução de calorias, vida calma. Doía tudo. Aqui dói, doutor. Aqui também. É certo que o senhor nunca deglutiu pedras, mas afianço-lhe mesmo a água que bebo,
é indigesta coisa sólida no meu bucho. Ele precaveu-se, intimidado pela minha fluência, pelo manuseio intimorato que dispensa as palavras. Dependendo da atividade intelectual, da sensibilidade de cada um, tais sintomas ocorrem, minha senhora. E mostrou as garras, defensivo. Mais uns grãos de enfado. Eu não estava doente. E estava muito. O medo de morrer, habitualmente grande, 30 vezes aumentado. Comecei a rezar no registro dos náufragos. Perdoa-me, Senhor. Lembra-te de que és meu Pai. Como gostaria de nascer de novo e começar tudo generosamente. Olha pelos meus filhos que deixarei, por meu marido que talvez não se case mais. Onde achará neste lugar pequeno outra mulher que lhe ofereça tantos motivos para mortificar-se? Passeava na casa amargando a saudade prévia dos seus cantos. Doía tudo. Até que nada, não dói mais. Recolhi-me ao corriqueiro estatuto de comer, dormir, lavar-me, recuperado o saudável desejo de que se fodam bem determinadas pessoas em suas empresas. Continuo passando a língua no molar obturado. Desgostosa, porque, se não sou eu a cuidar da cozinha, uma lata de óleo é a conta de 2 dias. Confesso-vos, quando comecei a escrever, o que eu queria era fazer um teatro. Fostes salvos do sacrifício de uma opinião por este grito que me interrompeu. Acorde aqui, Dona William, o seu cachorro deu convulsão. Judite entrou de noite no acampamento inimigo e decapitou Holofernes. Pergunto-vos, sem que nos ouçam os fracos e os ímpios, poderia eu também? Não durmo porque nada se exaure requerendo atenção. Matança, oferta de comida, futuros de paz, empregos. E eu tenho um corpo talhado para prazeres só e guerra. Posso comer, dormir, gostar de homens, louvar-vos em perfeita alegria neste tempo cinzento e pegajoso? Não é possível conseguir a atenção de uma cidade inteira. Há mistérios inadiáveis nos banheiros, nas casas com menino pequeno, nem silêncio. Há os aparelhos eletrônicos e as línguas compridas. Mas 200 pessoas numa sala, com olhos fixos na cena, verão que a vida é doida, doida, que o ser humano até hoje está sem calças, que Deus é bom e duro, que Jesus Cristo, quando ri, alucina as pessoas e atrai a todos quando diz: amai-vos. Eu estou apaixonada. Oh, meu Deus, me ajuda a escrever um drama. Muito obrigada. Adélia Prado. Bom, agora vamos passar um vídeo que a Adélia mandou, ela lendo 2 poesias. Tempo, a mim, que desde a infância venho vindo como se o meu destino fosse o exato destino de uma estrela, apelam coisas incríveis. Pintar as unhas, descobrir a nuca, piscar os olhos, beber. Tomo o nome de Deus no vão. Descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. 20 anos mais 20 é o que tenho. Mulher ocidental que, se fosse homem, amaria chamar-se Eliud Jonathan. Neste exato momento do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia,
Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queijo. Quero a fome. Dolores. Hoje me deu tristeza. Sofri 3 tipos de medo, acrescidos do fato irreversível. Não sou mais jovem. Discuti política, feminismo, a pertinência da reforma penal, mas no fim dos assuntos tirava do bolso meu caquinho de espelho e enchia os olhos de lágrimas. Não sou mais jovem. As ciências não me deram socorro. Nem tenho por definitivo o respeito dos moços. Fui no livro sagrado buscar perdão para minha carne soberba e lá estava escrito: foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência. Se alguém me fixasse, insistia ainda, num quadro, numa poesia, e fossem objeto de beleza os meus músculos frouxos, mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres nos tanques, das que jamais verão seu nome impresso, e, no entanto, sustentam os pilares do mundo, porque mesmo viúvas dignas não recusam casamento. Antes acham sexo agradável, condição para a normal alegria de amarrar uma tira no cabelo e varrer a casa de manhã. Uma tal esperança imploro a Deus. Queria agora convidar para fechar essa nossa noite de beleza o amigo da Academia Brasileira de Letras, Tony Ramos, para declamar poemas da Adélia Prado. Boa noite. Muito obrigado pelo carinho. Eu estou aqui saboreando cada momento, cada intervenção, cada vídeo. Este último com a Adélia é comovente. Sua filha, que aqui falou, nos comove ainda mais. A nossa acadêmica Heloísa também passou por caminhos onde citou-se aqui o nosso grande, é emocionante isso, desculpe, mas o nosso grande Carlos Drummond de Andrade. E eu vou citar aqui, este é um texto da academia, e eu vejo uma feliz coincidência, já que a acadêmica Heloísa citou o momento em que Carlos Drummond de Andrade praticamente lançava a Adélia ao mundo. Algumas frases aqui que eu vou dizer, elas vão de encontro ao que a Heloísa aqui disse, mas para uma figura da importância de Adélia Prado, nunca é demais encontrar coincidências em textos que reforçam ainda mais a homenagem a ela hoje prestada aqui. Mas é isso, quem primeiro, nacionalmente, divulgou a Adélia foi Carlos Drummond de Andrade, exatamente numa crônica que ele publicou no Jornal do Brasil, no dia 9 de outubro de 1975, portanto, há 49 anos praticamente, que se intitulava De Animais, Santos e Gente. Um trecho da crônica. Adélia é lírica, é bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo. Esta é a lei, não dos homens,
mas de Deus. Aí ele cita Adélia escrevendo: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Isso é lindo. Voltamos agora a Drummond. Nascida à beira da linha, o trem de ferro para ela atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou a minha vida, virou só sentimento. E diz, entre outras, eu gosto é de trem de ferro e de liberdade. Eu peço a Deus alegria para beber vinho ou café. Eu peço a Deus paciência para pôr meu vestido novo e ficar na porta da livraria oferecendo meu livro de versos, que para uns é flor de trigo, para outros nem comida é. Em política, Adélia diz que já perdeu a inocência para os partidos. Eu sou do partido do homem. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. Como é que eu posso demonstrar a Adélia se ela ainda está inédita? Aquilo de vender livro à porta da livraria é pura imaginação. E só uns poucos do país literário sabem da existência desta grande poeta mulher à beira da linha. É isso. Adélia Prado ganhou merecidamente o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, 40 anos depois da vitória de outra grande poeta, Henriqueta Lisboa, também mineira. E de sua vasta e fecunda obra, eu vou começar a apresentar aqui uma, de fato, pequena amostragem, quase com uma linearidade de pensamento que vocês, senhores e senhoras, sentirão à leitura que farei e vão tentar imaginar como tem essa cronologia. Com licença poética. Quando eu nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô, vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E aí Adélia envereda para o campo da sedução. Então vamos à sedução. A poesia me pega com a sua roda dentada, me força a escutar imóvel o seu discurso esdrúxulo. Me abraça de trás do muro, levanta a saia para eu ver, amorosa e doida. Acontece a má coisa, eu lhe digo, também sou filho de Deus, me deixa desesperar. Ela responde, passando língua quente em meu pescoço, fala pau para me acalmar, fala pedra, geometria, se descuida e fica meiga. Aproveito para me safar. Eu corro, ela corre mais, eu grito, ela grita mais, 7 demônios mais fortes. Me pega a ponta do pé e vem até na cabeça, fazendo sulcos profundos. É de ferro a roda tentada dela. Dona Doida, uma vez quando eu era menina, choveu grosso com trovoada e clarões, exatamente como chove agora.
Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram, envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Tempo. A mim, que desde a infância venho vindo como se o meu destino fosse o exato destino de uma estrela, apelam incríveis coisas. Pintar as unhas, descobrir a nuca, piscar os olhos, beber. Tomo o nome de Deus num vão. Descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. 20 anos mais 20 ao que tenho, mulher ocidental, que se fosse homem, amaria chamar-se Eliud Jonathan. Neste exato momento do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia. Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queijo. Eu quero a fome. A filha da antiga lei. Deus não me dá sossego. É meu aguilhão, morde meu calcanhar como serpente. Faz-se verbo, carne, caco de vidro, pedra com a qual sangra a minha cabeça. Eu não tenho descanso neste amor. Eu não posso dormir sob a luz do seu olho que me fixa. Eu quero de novo o ventre de minha mãe, sua mão espalmada contra o umbigo estufado, me escondendo de Deus. Fragmento. Bem-aventurado o que pressentiu quando a manhã começou. Não vai ser diferente da noite. Prolongados permanecerão o corpo sem pouso, o pensamento dividido entre deitar-se primeiro à esquerda ou à direita. E mesmo assim, anunciou o paciente ao meio-dia. Algumas horas e já anoitece. O mormaço abranda. Um vento bom entra nessa janela. 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 Palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada, janela jeca de azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde eu vi o casamento da Anita esperando o neném. A mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer ao meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Antes do nome, não me importa a palavra, esta corriqueira. Eu quero o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros, onde nasce o de, o aliás, o porém e o que. Este está assim incompreensível, né? Muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é o verbo. Morre quem entender. A palavra é o disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda. Foi inventada
para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la. Um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Pranto para comover Jonathan. Os diamantes são indestrutíveis, mas é meu amor. O mar é imenso, meu amor é maior. Mais belo sem ornamentos do que um campo de flores, mais triste do que a morte, mais desesperançado do que a onda batendo no rochedo, mais tenaz do que o rochedo, ama e nem sabe mais o que ama. O parâmetro. Parâmetro. Deus é mais belo que eu. E não é jovem. Isto sim é consolo. Fatal. Os moços são bonitos, me doem, impertinentes como limões novos. Eu pareço uma atriz em decadência, mas, como sei disso, o que sou é uma mulher com radar poderoso. Por isso, quando eles não me veem, como se me dissessem, acomoda-te no teu galho, eu penso, bonitos como potros, não me servem. Eu vou esperar que ganhem indecisão, e espero. Quando pensam que não, estão todos no meu bolso. Casamento. Casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. O destino do alviçareiro. O poeta sofre o ridículo de passear na cidade com a coroa de louros. Salve, cantor das multidões, assim lhe saúda o tolo com picardia e desdém. Amém? Ele responde, amém, amém. Desespero impossível. Amor não correspondido. Ainda assim, amém. Cruz sobre terra plantada. Eis que os ossos são brancos. Eis que são belos também. Eis que este anúncio me mata e esta grande dor me confina. Mas ainda que o mundo acabe, esta canção não termina. E eu complemento, como nós todos já complementamos com esses aplausos, a voz da poeta e a voz da poesia nunca terminam. Portanto, viva Adélia Prado. Viva! Ótimo, não derrubei o microfone. Perfeito. Muito obrigado. Bom, com esse fecho magistral do Tony Ramos, declaro encerrada a sessão e convido a todos para um coquetel que terá lugar na Sala dos Poetas Românticos. Muito obrigado.